Bom dia! Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 31 de julho. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Os discípulos se acercaram dele e, despertando-o, disseram: Mestre, sossobramos. Jesus, levantando-se, falou ameaçadoramente ao vento e às ondas agitadas. Tudo logo cessou e reinou grande calma. Lucas 8, 24. Meta do mês: desenvolver a justiça e combater a injustiça. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno. Meta do dia: desenvolver a justiça. Seja gentil com quem antes tenha maltratado. Sugestão para sua prece diária: prece de amor e gratidão a Deus. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Deus. Deixemos brotar de nosso íntimo uma prece de gratidão e de amor. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos por esta noite que descansou o nosso corpo. Também agradecemos, Jesus, pela nova oportunidade que nos concede de um novo dia de reajustamento, de reparação. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna. Toda segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, nós nos encontramos em nossa casa espírita para atender aqueles irmãos que desejarem fazer o tratamento espiritual. O tratamento espiritual, ele acontece durante 3 semanas, 3 terças-feiras e 3 quartas-feiras. Um momento de orientação e de esclarecimentos ao nosso espírito. Muitas vezes nós nos deixamos nos envolver pelas influenciações negativas que destoam da nossa vida, da nossa tarefa. Pensamentos de tristeza, angústia, ansiedade, depressão, ideações suicidas ou até tentativas de suicídio. Envolvimento com os tóxicos, problemas e dificuldades familiares, problemas e dificuldades no ambiente de trabalho. Você já pensou em fazer um tratamento espiritual? Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, em nossa casa espírita. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Meus amigos, queremos também convidá-los para a grande festa do Evangelho. No próximo sábado, nós iniciaremos os cursos em nossa Casa Espírita. Então, você que quer conhecer o Espiritismo, vem participar conosco. Na descrição desse vídeo, nós temos o link para a inscrição. Caso você não consiga fazer a inscrição,
mas deseja fazer o curso, venha assim mesmo, no próximo sábado, às 4:30 da tarde. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Marcos. Salva a ti mesmo, descendo da cruz. Marcos, capítulo 15, versículo 30. Ao salvar-nos. Esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. A criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas, cobertos de glórias sanguinolentas. Heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedra. Aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual. Para conquistar, dava de si mesmo, a fim de possuir, nada pretendia dos homens para si próprio, no propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. Em vista disso, não faltaram os escarnecedores no momento extremo, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão. Nesse testemunho, ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvarmos no campo da maldade e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral, nas mesmas circunstâncias. Se nos demoramos colados à ilusão do destaque, se somos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com esquecimento das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Se ponderamos, no entanto, as nossas responsabilidades graves no mundo. Chama-nos loucos, e quando nos surpreende em experiências culminantes, revestidas da dor sagrada, que nos arrebata às esferas sublimes, passa junto de nós, exibindo gestos irônicos e recordando os altos princípios esposados por nossa vida. Exclama desdenhosa: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 94. Meus amigos, tomar a cruz de Jesus, muitas vezes, ou na maioria das vezes, vão nos levar a deboches, a desprezo, a desdém. E isso é natural porque a humanidade terrena ainda está investida de muita maldade e não compreende ainda a missão de Jesus. Por eras, nós achamos que Jesus foi um tolo, alguém que podia ter se salvado e deixou-se abater. E é preciso que nós aprendamos a amar, a ser capaz de nos entregar
de viver o Evangelho do Cristo e viver com intensidade. Quando opta-se em viver o Evangelho do Cristo, muitas vezes as pessoas são chamadas de loucas, porque não conseguem nem se organizar, nem se ajustar. Porque nós estamos acostumados com os altares e monumentos de ser paparicado, de ser elogiado. E o Messias não é um padrão que se quer para a sociedade. Hoje, falar de Jesus virou até moda em muitos ambientes. Mas viver Jesus é muito mais complexo e nós temos grandes dificuldades de viver Jesus. Viver Jesus implica em nossa transformação, em afastar de nós o orgulho, o egoísmo, a arrogância, a prepotência, o achar-se mais do que os outros. Seguir Jesus implica em trabalhar no nosso coração a fraternidade, a benevolência, a humildade, o amor, e que consigamos, a partir de hoje, com os ensinamentos de Emmanuel, trazendo para nós as pérolas do Evangelho do Cristo, que consigamos hoje viver melhor o Evangelho do Cristo. Que consigamos trabalhar todas as virtudes em nosso coração, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente religioso, seja no ambiente familiar. É ali que nós somos convidados a viver Jesus. Deixar Jesus circular pelas nossas veias, deixar Jesus circular em nossos músculos, nervos, para que de fato nos impulsiona para a tarefa redentora da nossa vida. Meus amigos, é uma mensagem que deve nos levar a grandes reflexões. Viver Jesus implica em morrer para o orgulho, para o egoísmo, para o mal. Sigamos Jesus todos os dias da nossa vida. Elevemos os nossos pensamentos a Deus. Bondoso Jesus, nós agradecemos esta oportunidade de estudar mais a fundo o Teu Evangelho. Que consigamos, Jesus, a partir de hoje, ser pessoas melhores, trabalhando em nós mesmos o perdão, a fraternidade, a bondade, o amor, a caridade. Fica conosco, graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.